Pois já, agora vamos falar sobre razões trigonométricas inversas, né? Como vimos anteriormente, uma razão trigonométrica no triângulo retângulo é o quociente entre a medida de dois lados de um triângulo. Assim, a razão trigonométrica do seno é o resultado da divisão entre a medida do cateto oposto de um ângulo agudo e a medida da hipotenusa. Nessa ordem, se quisermos realizar uma comparação entre a medida da hipotenusa e a medida do cateto oposto de um ângulo de medida alfa, nessa ordem, teremos que estabelecer uma razão inversa. A razão estabelecida para o seno, e essa razão recebe o nome de cossecante, e é representada por cossecante, né? Cossec de alfa, tá? Ou seja, o inverso, né, do seno é a cossecante de alfa, né? Então o inverso do seno de alfa é a cossecante de alfa, né? Considere o triângulo retângulo a seguir, né? Onde aqui eu tenho alfa, um ângulo, cateto oposto a alfa, cateto adjacente a alfa, hipotenusa. Então o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? CO sobre H. O cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, C sobre A. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre cateto adjacente, né? CO sobre CA, né? Então, o que acontece? Assim, a cossecante de alfa é cossecante de alfa H sobre CO, tá? Veja que ele é o oposto ao seno, né? Eu vou colocar bem aqui para a gente se rever. Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Aqui para a gente rever aqui. Então veja só, aqui eu tenho H sobre CO, cossecante de alfa, hipotenusa sobre o cateto oposto. Então veja só que a hipotenusa sobre o cateto oposto é o inverso do seno, que é CO sobre H, e aqui é H sobre CO. Então o inverso de seno é a cossecante de alfa, certo? Ainda duas outras razões inversas, a secante de alfa e a cotangente de alfa. A secante de alfa é cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, gente, ele inverteu, tá? Nesse caso aqui, então a digitação está errada, tá? A secante de alfa, tá? A secante de alfa, mas isso aqui é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, tá? Porque a secante de alfa é o inverso do cosseno, ok? A cotangente de alfa é a cotangente de alfa, cateto adjacente sobre o cateto oposto. Veja que a cotangente é o inverso da tangente, ó. Tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cotangente, cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então inverteu, ó. Então o inverso da tangente é a cotangente, tá? Então tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente de alfa, cateto adjacente sobre cateto oposto, é o inverso, ok? Essas novas relações trigonométricas e as razões vistas anteriormente, há algumas relações, né? Ou seja, a cossecante de alfa é o cateto, a hipotenusa sobre o cateto oposto, né? Ou seja, 1 sobre cateto oposto sobre hipotenusa, que é a mesma coisa que seno de alfa. Então, se eu inverter esse cara, né, fazer o inverso, fica cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a mesma coisa que seno de alfa. Então, a cossecante de alfa é a mesma coisa que 1 sobre seno de alfa, ok? Seno de alfa. Por quê? O seno de alfa, veja só, o seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Quando eu tenho um número inteiro e uma fração, qual é a regra? Repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar H sobre CO, né? Que é a mesma coisa que está aqui, ó. Desculpa, que é a mesma coisa que está aqui. Então a cossecante de alfa, H sobre CO, é a mesma coisa que 1 sobre seno de alfa, tá? Então cossecante de alfa é a mesma coisa que 1 sobre seno de alfa, ok? E assim segue a regra para o restante.
Então a secante, né, é H sobre CA. Então, que é a mesma coisa que 1 sobre cosseno, tá? Então, seno secante de alfa é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Sabe que o cosseno, a cotangente, tá? Isso aqui é uma cotangente, tá, gente? Eu escrevi errado aqui, é uma cotangente, tá? A cotangente, tá? Cotangente, deixa eu escrever aqui. Cotangente de alfa é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, né? Aqui, ó, cateto adjacente sobre o cateto oposto, né? Se eu colocar 1 sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, vira tangente de alfa, né? Tangente de alfa não é cateto oposto sobre cateto adjacente, então a cotangente de alfa é 1 sobre tangente de alfa. Então a cotangente de alfa é 1 sobre tangente de alfa, tá? Isso são relações trigonométricas, tá, gente? Que tem dentro da trigonometria, tá? Lembrando que a tangente de alfa, né? Ó, tangente de alfa é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então fica 1 dividido por seno sobre cosseno, né? Então ele tá aqui 1 sobre tangente, né? Deixa eu escrever aqui. 1 sobre tangente de alfa, né? Só que a tangente a gente sabe que é seno sobre cosseno, tá? De alfa, regra, repetir a primeira multiplicando por inverso da segunda. Então, a cotangente de alfa é 1 sobre tangente de alfa, que é a mesma coisa que cosseno sobre seno. Ok? Então, veja que a cotangente tem duas relações, né? A cotangente é a mesma coisa que 1 sobre tangente de alfa, né? Cotangente é 1 sobre tangente de alfa, que é a mesma coisa que cosseno sobre seno. Tudo bem? Então, essa é a relação aí da cotangente. Beleza? Então, olha só. Note que no desenvolvimento que fizemos há denominadores cujos valores devem ser diferentes de zero. Porém, não chamamos a atenção para esse fato pois estamos fazendo divisão entre medidas de lados de triângulo, que por sua vez não podem ser valores nulos, né? Futuramente teremos que dar atenção a esse fato. Adiante trabalharemos com seno e cosseno igual a zero, né? Então veja só, exemplo, secante de alfa é 3/5. Então a cossecante de alfa, né, é 1 sobre secante de alfa, que é 1 sobre 3/5, que é 5/3. Então a seno de alfa, que é 3/5, é igual a cossecante de alfa, que é 5/3. Então você basta inverter, tá, gente? O cosseno de 4/5 é a secante de 1 sobre cosseno, tá? Que é a mesma coisa que 1 sobre 4/5. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, 5/4. Então, o cosseno de alfa, que é 4/5, é igual a secante de alfa, que é 5/4. Então, você só inverte também. A tangente de alfa, que é 3/4, é igual a cotangente de alfa, que é 4/3. Né? Então, veja só que a secante é o inverso da cossecante, o cosseno é o inverso da secante e a tangente é o inverso da cotangente, né? Então, um inverso da outra, né? Então, o inverso do cossecante é seno, o inverso da secante é cosseno, o inverso do cotangente é tangente. O inverso do seno é cossecante, o inverso do cosseno é secante, e o inverso da tangente é cotangente. Então, um inverso da outra, tá? O prefixo co da palavra cossecante deriva do conceito de complemento, né? Semelhante ao que já foi visto pelo cosseno quando comparado com cosseno. Assim, a cossecante de um ângulo qualquer corresponde à secante do ângulo complementar. A cotangente de um ângulo corresponde à tangente do complemento desse ângulo, né? Acompanhe as passagens a seguir, né? Então, o cossecante de alfa é 1 sobre seno de alfa, tá? Que é 1 sobre cossecante de 90 menos alfa, que é igual a secante de 90 menos alfa.
Então, secante de alfa é a mesma coisa que a secante, cossecante, né, de alfa é a mesma coisa que a secante de 90 menos alfa, tá? Aqui foi uma relação que ele aplicou. Então, secante de alfa é cosseno de 90 menos alfa, tá? Que é a mesma coisa que secante de 90 menos alfa. Cotangente de alfa é o cosseno dividido pelo seno. O cosseno é seno de 90 menos alfa, né? O seno é o cosseno de 90 menos alfa, que é a mesma coisa que tangente de 90 menos alfa, ok? Beleza? São algumas relações aí que acontecem dentro da trigonometria, tá, gente? Bom, aqui temos aprender sempre, né? No triângulo retângulo, um de seus ângulos agudos mede x graus, o cateto oposto ao ângulo x mede 1 e o cateto adjacente mede 2. Determine razões trigonométricas seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo x, bem como as suas respectivas razões trigonométricas inversas, né? Então ele quer saber seno, cosseno, tangente, ele quer saber o inverso do seno, o inverso do cosseno e o inverso da tangente, tá? Então veja só, sendo A a medida da hipotenusa, né? Aqui A deste triângulo, temos que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então A, que é essa hipotenusa, é raiz quadrada de 5, daqui ele, né? Ou seja, aplicando o seno de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, fazendo a radiciação, raiz quadrada de 5 sobre 5, né? Então, o inverso do seno é o cossecante, tá? Então, vai ficar 5 sobre raiz quadrada de 5, né? Então, vai inverter, ok? Deixa eu ver aqui. Então, porque aqui já está, na verdade, gente, aqui já está resumido, tá? Se você for fazer, né, o inverso do seno, que é cossecante, né, vai ficar desse jeito, né? A cossecante é o inverso do seno. Então, vai ficar 5 sobre raiz quadrada de 5. Aí você faz radiciação, né? Faz radiciação. Vai ficar 5 raiz quadrada de 5 sobre 5. Corta, sobra a raiz quadrada de 5. Tá aqui, ó. Porque aqui no livro está resumido, tá bom? E temos aí o cosseno de alfa. O cosseno de alfa, né? O cosseno de x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então fica 2 sobre raiz quadrada de 5. Fazendo a radiciação, 2 raiz quadrada de 5 sobre 5, né? Então a secante, que é o inverso dela, é raiz quadrada de 5 sobre 2. Então o inverso do cosseno é a secante, ok? Como eu falei antes, está resumido, né? Então, se você for inverter do cosseno para a secante, fica 5 sobre 2 raiz quadrada de 5. Faz radiciação, né? Vai ficar 5 raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 5. Corta 5 por 5, sobra raiz quadrada de 5 sobre 2. Né? Que está aqui, ó. 5 sobre 2, ok? Depois temos aí a tangente, né? Tangente, deixa eu apagar aqui. Então a tangente, ela vai ser o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de x, né? Nesse caso, cateto oposto sobre cateto adjacente, 1/2. Então a cotangente é o inverso da tangente, 2 sobre 1, que é 2, ok? Beleza? Então vamos lá para o nosso exercício, né? Vamos lá para o exercício de aplicação. Módulo 33, né? Bom, a questão número 1 diz o seguinte, né? Seja x um ângulo agudo, se secante de x é igual a 3,5, então a tangente de x é igual a... Ok. Então, a gente sabe que a secante de x, gente, vou botar aqui, né? A secante de x é igual a 3 meios, tá?
A secante, ela é o inverso do cosseno, tá? Então significa que o cosseno de x seria 2 sobre 3, 2 terços, ok? Veja só que ele é um ângulo agudo de um triângulo, né? Então, se eu criar aqui um triângulo, vamos supor, né? Vamos criar aqui um triângulo. Pronto. Temos aqui um triângulo, né? Ele é um ângulo agudo. Ok. Então, vamos supor que aqui seja o ângulo x. Né? Então, o cosseno de x, vamos colocar aqui A, B, C. Então o cosseno de x seria o cateto adjacente C sobre a hipotenusa, que é A, né? Então veja só, então nesse caso o cosseno de x seria o C, o 2, né? Na verdade seria o A, né? E o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então o C, cadê? Deixa eu ver aqui. C, né? Tá em cima. Então seria o 2 seria na verdade o C, né? Fiz ao contrário aqui. O 2 seria o C, ó, porque o C tá. Deixa eu pegar aqui uma cor vermelha. Então veja só, o C tá em cima, né? Então quem tá em cima aqui é o 2, né? Então esse cara aqui seria o C. O C está embaixo, então aqui seria 2, certo? E o A está aqui, ó, o A, então o A está aqui, ok? O A está embaixo, o A seria o 3, ok? Então aqui seria 3, ok? Se fosse colocar aí dentro do triângulo, beleza, gente? Vou apagar aqui. Vou apagar isso aqui, deixa eu não se confundir, tá? Ok. Então veja só, nesse caso aí, ele quer saber a tangente de x, né? Ok. Então o cosseno de x seria 2 terços. Então o inverso dele é a secante de x, que seria o contrário dele, né? 3 meios. Como mostra a questão, né? A questão mostra aqui, ó, 3 meios. Ok. Então, a gente sabe que nesse caso, como o C é 2, o A é 3, então a hipotenusa é 3, né? E o cateto adjacente é 2, né? E temos ali o ângulo B, a altura B ali do cateto B, a gente não sabe quem é, né? Mas a gente pode achar aí o ângulo B, a altura desse cateto B. Então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então B ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então B ao quadrado é igual a 9 menos 4. Então B é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Então B é igual a 5 só, tá? A gente não vai usar o menos, tá? Porque a gente está trabalhando por razões de triângulos. Só um minutinho, gente. Ok, então a gente vai trabalhar apenas com o raiz parecido positivo, né? Não vai trabalhar com o negativo porque a gente está trabalhando por razão de triângulo, de lado de triângulo, né? Então B aqui, a gente já sabe que B é raiz quadrada de 5, ok? Então ele quer saber a tangente, né? Então a tangente de x é o cateto oposto que a gente achou sobre cateto adjacente, que é 2. Pronto, né? A gente chega aí na alternativa letra D de dado, né? Dá para fazer pelo outro método, dá para aplicar, né, gente? É a forma trigonométrica também, né? A gente sabe que, vamos ver aqui, seno ao quadrado alfa mais cosseno ao quadrado alfa é igual a 1, né? Então, como ali tem a secante, né? O inverso da secante é o cosseno, né? Deixa eu só relembrar aqui.
é o cosseno, né? Então a gente vai isolar ali o cosseno. Então eu posso dizer que cosseno ao quadrado alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado alfa, né? Só que o inverso do cosseno é a secante, né? O inverso do cosseno é secante. Então eu posso colocar a secante ao quadrado alfa é igual a 1 menos o inverso do seno. O inverso do seno é a cossecante, né? O inverso do seno é a cossecante. Deixa eu ver aqui. Ok, então olha só. Para a gente chegar ao conceito da segunda forma, né, para a gente resolver essa questão, a gente tem que aí conhecer um pouco sobre identidade trigonométrica, né? Tá? Eu ia substituir aqui e tal, mas vocês não iam conseguir entender direito, né? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos aplicar uma relação. O que acontece se eu pegar e dividir toda essa equação, né, por cosseno ao quadrado alfa? Então veja só, se eu dividir tudo isso por cosseno ao quadrado alfa, eu posso deixar da seguinte forma, né? Que seno alfa sobre cosseno alfa, tudo elevado ao quadrado, né? Mais cosseno alfa sobre cosseno alfa. Desculpa, eu botei ao quadrado ali, né? Só um minutinho, deixa eu ver aqui, apagar aqui. Cosseno alfa, tudo isso elevado ao quadrado, igual, né? 1 sobre cosseno alfa elevado ao quadrado, ok? Então veja só, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado alfa, né? Então esse cara que a gente já sabe quem é, seno alfa dividido por cosseno alfa, né? Esse cara aqui, a gente sabe que ele é tangente alfa, né? Como está elevado ao quadrado, fica tangente ao quadrado, né? Tangente ao quadrado de alfa, né? Certo? Deixa eu tirar aqui o quadrado, eu botei a quadrado em alfa aqui. Tangente ao quadrado de alfa. Mais cosseno dividido por cosseno é 1. 1 ao quadrado é 1. Igual 1 sobre cosseno é secante, tá? 1 sobre cosseno é secante. A gente viu lá na parte que a secante de alfa é igual 1 sobre cosseno de alfa. Então 1 sobre cosseno de alfa é secante. Como está elevado ao quadrado, então fica secante ao quadrado alfa. Ok? Beleza, então isso aqui é uma relação da entidade trigonométrica que a gente vai ver mais na frente. Mas para resolver essa questão, precisava mostrar isso aqui para vocês, né? Então secante ao quadrado alfa é a mesma coisa que tangente ao quadrado mais 1. Ok? Pronto. Já que a gente sabe que secante ao quadrado alfa é igual a tangente a alfa mais 1, né? Mas quem é secante? Secante a gente sabe que é 3 sobre 2. Então vai ficar 3 sobre 2 elevado ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado alfa. Então tangente ao quadrado alfa é igual a 3 ao quadrado 9 sobre 4 menos 1. Então tangente ao quadrado alfa é igual a 4, né? 4 vezes 1 é 4, menos 9, 5. Deixa eu baixar aqui. Então vai ficar aí tangente de alfa é igual a raiz quadrada de 5 sobre 4.
Então, tangente de alfa é igual a raiz quadrada de 5 não existe, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Fica mais ou menos 2. Porém, como a gente está trabalhando ali com razões de triângulo, então alfa, tangente de alfa é a raiz quadrada de 5 sobre 2. Então veja só, a gente chegou no mesmo denominador comum, né? Tá? Só que um pouco mais de trabalho. Por quê? Eu tinha que fazer essa relação, né? O que acontece se eu pegar seno quadrado alfa mais cosseno quadrado alfa igual a 1 e dividir tudo por cosseno? Se eu dividir tudo por cosseno, fica tangente ao quadrado alfa mais 1 igual a secante ao quadrado alfa. Só que essa relação é o nosso próximo assunto, tá? Porém, essa questão era para ser do próximo assunto, né? Essa questão veio com esse assunto aqui, que é razões trigonométricas inversas. Então, eu tinha que fazer essa relação aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, você pode fazer dessa forma ou dessa forma aqui. Na verdade, essa questão aqui, para fazer dessa forma, você devia conhecer o assunto seguinte, né? Que é depois desse, que é o módulo 34. Só que, como o livro que mostrar que tinha que fazer pelas duas formas, eu fiz por essa forma e fiz por essa outra, que é chamada de identidade trigonométrica. Então, já adiantei um pouco do assunto, que a gente vai ver no módulo 34, ok? Beleza? Então, fica a questão número 1 aí resolvida, tá? De duas formas distintas, tá? Vamos fazer a questão B, tá? A 2, tá? Vou fazer a 2 aqui embaixo, tá? Para não distanciar aí da 1. Questão número 2. A questão número 2 faz o seguinte, ó. Um triângulo ABC é retângulo em A. Se cosseno B é igual a 0,6, então a cotangente C é. Ok. Então vamos lá, vamos desenhar um triângulo, tá? Vamos desenhar um triângulo. Não deixaria muito grande não, porque não tem que ter tamanho pra gente resolver aqui, né? Ok. Então que ele fala que ele é retângulo em A. Retângulo em A. Ele fala que aqui é o ponto C, né? Vértice C, vértice B, o ângulo C aqui e o ângulo B aqui. Ok. Então ele fala que o cosseno de B é igual a 0,6. Cosseno de B é igual a 0,6. Então, eu posso dizer que o seno também de C é igual a 0,6, né? Eu complemento. Seno de C é igual a 0,6. Ok? Então, veja só. A gente sabe que seno ao quadrado, alfa mais cosseno ao quadrado alfa é igual a 1, tá? Então eu sei que o seno, você quer saber ali, então a cotangente, né? Ok. Já calcular o seno porque, deixa eu ver aqui, o seno ou cosseno, deixa eu ver aqui, seno, a cotangente é o inverso da tangente, né? Ok, tá, vamos calcular. Lembrando que aqui eu tenho hipotenusa, né? Cateto C, cateto B. Ok. Então vamos lá. Então, cosseno B, cosseno C. Cosseno de B é igual a seno de C. Então vamos achar aqui, deixa eu substituir, vamos achar aqui o cosseno, né? Então elevado ao quadrado. Então posso dizer que seno ao quadrado, então vai ficar 0,6 elevado ao quadrado
mais cosseno ao quadrado alfa é igual a 1, né? Usando aqui a calculadora, 0,6 elevado ao quadrado é igual a 0,36 mais cosseno ao quadrado alfa é igual a 1. Então vai ficar cosseno ao quadrado alfa igual a 1 menos 0,36. Então o cosseno de alfa é igual a raiz quadrada, né, de 0,64. Então o cosseno de alfa é igual a 0,68, né? 0,8, ok? Cosseno de alfa. Na verdade, o cosseno seria o cosseno, né? Como está trabalhando com alfa ali, nesse caso aí seria seno de C, tá, gente? Eu botei alfa aqui, mas como se eu estivesse trabalhando com seno de C, tá? Então aqui seria C, cosseno de C. Então C aqui, C aqui, tá? Então a resposta final aqui embaixo também tudo será C, cosseno de C. Ok, então a gente chegou a 0,8, né? Então significa que a cotangente, né? A cotangente, deixa eu botar aqui, então significa que a cotangente também vai ficar aí 0,8. Deixa eu ver aqui, 3 quartos, só um minutinho, deixa eu ver aqui o cálculo. A cotangente é o inverso da tangente, né? Então a cotangente é o inverso da tangente. Ok, cotangente é o inverso da tangente. Cotangente de C. A tangente é seno sobre cosseno. Então a cotangente é cosseno sobre seno do ângulo C. Então o cosseno de C a gente achou é 0,8. E o seno é 0,6, né? Então, multiplicando tudo por 10, vezes 10, vezes 10, vai ficar 8 sobre 6. Simplificando por 2, né? Por 2, vai ficar 4 terços, né? Ok, 4 terços. Assim a gente chega aí na alternativa 4 terços, letra B, né? Chega aí na letra B. Beleza? Então resolvida aí a questão número 2, tá, gente? Então fica aí a questão 1 e a questão 2 resolvida, tá? Então vamos fazer aqui a questão logo, questão número 3, né? Que eu estou vendo aqui dentro tão grande. Vamos aqui para a questão número 3, para finalizar a nossa aula aí. A questão número 3, né? No Rio de Janeiro, como privilégio cenário natural, muitos devem ter visitado o Pão de Açúcar com o bondinho, né? Partindo da Praia Vermelha e passando pelo Morro da Urca, né? Como mostra a figura a seguir, certo? Aí temos aí, nessas condições, é verdade que o cossecante alfa mais o cossecante beta é igual a, então veja só, né? Que tem uma altura desse morro, a hipotenusa, a altura desse morro, né? Essa hipotenusa aqui, ok? Então a gente vai calcular aí secante alfa, né? Por que secante alfa? Porque a cossecante é o inverso do seno, então a gente vai calcular o seno de alfa. Então seno do ângulo alfa, tá? Desse primeiro triângulo, vamos chamar esse de primeiro, e esse aqui, que vem bem aqui, é o segundo triângulo. Então do primeiro triângulo, o seno de alfa é o cateto oposto, 220, sobre a hipotenusa, que é 528, tá? Simplificando,
vai ficar 5/12, tá? Vou simplificar. Então significa que a cossecante dele, cossecante, é o inverso do seno. Então vai ficar 12 dividido por 5, ok? E o seno de alfa do triângulo 2 é igual ao cateto oposto, nesse caso vai ser 175, tá? De onde vem 175? É 395 menos 220, tá, gente? Então vai ficar 175 dividido pela hipotenusa 735. Simplificando ambos, vai ficar 5/21. Ou seja, o inverso do seno é a cossecante. Então vai ficar aí 21/5, né? Ok? Então 12, então vai ficar aí cossecante alfa mais cossecante beta, né? Eu botei o alfa aqui, tá, gente? Mas nesse caso aqui seria o beta, tá? Que é o triângulo 2. É o beta, tá? Então cossecante alfa 12/5 mais beta 21/5, né? Que somando aí vai dar 33/5, que é a mesma coisa que 6,6, né? 6,6, alternativa letra B de bola, né? Nessa condição, é verdade que a cossecante de alfa mais a cossecante de beta é igual a letra B, 6,6, beleza? Então nossa aula termina por aqui e até o nosso próximo vídeo.